E aí, meu povo, beleza? Tudo bom? Olha só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos, mais especificamente analisar alguns casos de semelhança. Eu falei em outro vídeo que para tomar cuidado com congruência e semelhança. Eu falei que quando a gente está analisando congruência, todas as dimensões, todas as características são as mesmas. Mas se a gente está analisando semelhança, não necessariamente as dimensões são as mesmas. As características vão sim permanecer as mesmas, mas quando eu analiso as dimensões, não é regra. Olha só o primeiro caso. O primeiro caso de semelhança é quando eu tenho dois ângulos com a mesma medida. Perceba que os triângulos são claramente diferentes de tamanho, certo? Mas eu tenho o ângulo E com a mesma medida do ângulo B e eu tenho um ângulo A com a mesma medida do ângulo D. Gente, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Se é igual a 180 graus e eu tenho que dois ângulos em dois triângulos diferentes são iguais, logicamente, esse aqui também vai ser igual a esse aqui. Então, o primeiro caso afirma que se dois triângulos possuem dois ângulos com a mesma medida, eu posso afirmar que eles são o quê? Semelhantes. Então, eu posso afirmar que o triângulo ABC, ele é semelhante, atenção para o símbolo de semelhante, com o triângulo DEF. Quando eu vou analisar o segundo caso, eu preciso me atentar a uma coisinha. Lado, ângulo, lado é o segundo caso. Perceba que eu tenho um ângulo que possui a mesma medida. AB e BC. Lembra que a gente viu na estante? Em outro vídeo, teorema de Tales? Então, para que eu consiga afirmar que esse triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DF, pelo segundo caso, primeiro, esse ângulo aqui, o ângulo de B, tem que ser o mesmo do ângulo E. Repetindo, o ângulo B tem que ser o mesmo do ângulo E. Ponto. Outra coisa, eu tenho que ver os lados que formam esse ângulo. Ver os lados que formam esse ângulo aqui, ó. Então, olhei, analisei, tá. O outro caso, outra situação, nesse caso que tem que acontecer é a razão entre os lados também serem proporcionais. Então, qual é o lado correspondente a AB? É o DE. Então, AB está para BC, assim como DE está para... Quem é o lado correspondente de BC? Não é F? Se essa razão, se essa proporção gerar um determinado número K, ou seja, uma constante, o mesmo valor, eu posso afirmar que esse triângulo é semelhante a esse. A gente vai precisar muito dessa ideia quando a gente analisar o terceiro caso. O terceiro caso, ele fala que se a razão entre todos os lados forem proporcionais, eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Então, AB está para... Quem é o equivalente, o correspondente de AB no outro lado? DE. Então, se AB está para DE gerar um valor, K, eu seguro. Aí eu analiso uma outra situação. Por exemplo, AC do maior, a hipotenusa do maior e a hipotenusa do menor.
DF. Se gerar o mesmo valor, que eu vou chamar de K, beleza. Até agora eu não posso afirmar que eles são semelhantes. Uma outra situação é BC está para FE. Pronto. Fiz as razões dos segmentos correspondentes. Se todos esses segmentos gerarem o mesmo valor K, eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes. Então, eu posso averiguar a semelhança de dois triângulos pelos ângulos dele, pelo ângulo e pelos lados, tem que dar dando o mesmo valor, ou analisando todos os lados, tá? Mas lembrando que quando eu analiso todos os lados, a razão entre os lados correspondentes tem que dar o mesmo valor. Se der um valor diferente, eu posso afirmar que eles não são semelhantes. Beleza, meu povo?